Bom dia ou boa tarde, pessoal. Esse é mais um complemento dos PETs que eu estou trazendo para vocês, ou seja, é um material complementar do que foi preparado. Na realidade, é uma revisão de conteúdo para vocês, né? Nessa aula 3. Na verdade, é a semana 3, equivalente à semana 3 do material, tá bom? E o que nós vamos estudar hoje? Na aula de hoje, nós vamos estudar o verbo have, que só tem uma tradução, é o ter. Mas ele pode indicar duas coisas. Ou ele pode indicar uma obrigação ou uma posse. Por exemplo, se eu falar I have to work at home, quer dizer que eu tenho que trabalhar em casa, é uma obrigação. Agora, se eu falar I have a car, por exemplo, eu tenho um carro. Então, o verbo have vai indicar essas duas coisas, uma obrigação ou uma posse. I have to work at home, eu tenho que trabalhar em casa, ou I have a car, eu tenho um carro. Tá ok? Vamos continuar aí, ó. Que é a primeira coisa que eu vou trazer para vocês? As formas. Que a gente viu até agora, desde lá do verbo to be, que existem três formas. Forma afirmativa, forma interrogativa e forma negativa. Ou seja, é a maneira que a gente vai construir a frase em relação ao verbo. Então, a gente já viu o verbo to be e o verbo can, né? O verbo to be e o verbo can, quando você tem a forma afirmativa, é sujeito, verbo, complemento. Quando você tem a forma interrogativa, é verbo, sujeito, complemento. E a forma negativa é sujeito, verbo, o not e o complemento. Só que o que acontece? Isso serve só para o verbo to be e para o verbo can. Os demais verbos, a gente vai ter umas formulinhas diferentes. Então, a gente vai começar com o verbo have, tá ok? O verbo have, ele vai mostrar para a gente como que os outros verbos vão funcionar. Apesar de que o verbo have também tem umas particularidades, tá ok? Então, a gente pode falar, por exemplo, que o verbo have é um verbo irregular. Então, ele vai se comportar diferente dos verbos regulares, tá certo? A gente vai ver também dois outros verbos, na verdade, um outro verbo irregular, que é o verbo do. No caso, é um verbo auxiliar, mas ele pode ser usado também como um verbo principal da frase. Mas a gente vai se focar hoje no verbo have, tá ok? E alguns verbos regulares também. Então, vamos continuar lá. Quais são as formas do verbo have? A primeira forma é a forma afirmativa. A forma afirmativa, a gente tem aquela formulinha lá, ó. É o sujeito mais o verbo. Aí o verbo pode ser have ou has, mais o complemento da frase. Por exemplo, you have to be polite. Quer dizer, você tem a obrigação de ser educado. He has to be polite. Ele tem a obrigação de ser educado. Tá ok? Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, o have, a forma do have, ele vai ser usado para I, you, we e o they, ok? Aqui, ó, I, you, we e o they. Para esses três tipos aqui, ó, a gente vai falar sujeitos, né? Esses pronomes, eles estão, na maioria dos casos, no sujeito da frase. E o sujeito tem que concordar em número e em pessoa com o verbo, tá certo? Então, para esses aqui, ó, primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular ou plural, you. Primeira pessoa do singular, we. E terceira pessoa do plural, o they, eu vou usar o verbo have. Ok? E na terceira pessoa do singular, eu vou usar o has. Quais são os pronomes que normalmente aparecem na terceira pessoa do singular no sujeito? He, she ou it. Lembrando, he eu posso substituir por um nome masculino singular, né? She posso substituir por um nome feminino singular.
E o it, eu vou me referir a animais ou objetos no singular. Lembrando que o they, ele também pode ser usado para animais ou objetos, só que no plural. Animais ou objetos no singular é o it. Tá ok? Então, toda vez que aparecer uma palavra que eu posso substituir por he, she ou it, ou mesmo for dessas três palavrinhas aqui, o verbo have vai virar has. Ok? Isso na forma afirmativa. Na forma interrogativa, nós temos os verbos auxiliares do ou does no começo da frase, o sujeito, e aí coisa interessante, eu falei aqui que para he, she ou it, na forma afirmativa, o verbo vira has. Na forma interrogativa, o verbo have é sempre have, tá ok? Mais o complemento. O que vai mudar na forma interrogativa? O que a gente chama de verbo auxiliar, do ou does. Então, tudo aquilo que eu falei da primeira pessoa do singular, segunda ou terceira pessoa, segunda pessoa do singular ou do plural, primeira pessoa do plural e terceira pessoa do plural, ou a terceira pessoa do singular, que eu falei para a forma afirmativa do have ou has, vai se aplicar agora para o do ou does. Ou seja, toda vez que for uma dessas palavras aqui, um desses pronomes, I, you, will, they, eu vou usar na forma interrogativa o do. Todas as vezes que for terceira pessoa do singular, he, she ou it, eu vou usar o does. Tá ok? Então, a gente tem aqui os exemplos. Do you have to be polite? Você tem que ser educado? Aí vem aquela coisa do yes, no question, né? E tem a complete answer e a short answer, né? Se eu perguntei para you, a resposta vai ser why. Eu estou perguntando para você, você vai responder eu, né? Então, do you have to be polite? Yes, I do. Ou então, no, I don't. Para short answer, né? E se fosse a complete answer? Era só ir lá e pegar o complemento da frase. Seria, yes, I have to be polite. Ou então, no, I don't have to be polite. Ok? A outra aqui, ó, tá na terceira pessoa do singular. Does he have to be polite? Olha lá, o have continuou have. O que mudou? O verbo auxiliar. Aqui ele tá do, por quê? Por causa do you. Aqui ele tá does, por quê? Por causa do he. Tá ok? Então ele vai ficar does. Então, does he have to be polite? Ele tem que ser educado? Yes, he does. Para a forma afirmativa. Ou então, no, he doesn't. Isso para a forma negativa, lembrando que essas duas aqui são as short answers, ou seja, são as respostas curtas. Na forma da resposta completa, aí a gente vai ter que observar umas outras coisinhas. Por exemplo, se está aqui na terceira pessoa do singular, e eu vou ter que tirar o does para complete answer, vai ser yes, he has to be polite. É a complete answer. Aqui no caso, no, he doesn't. Né? Na complete answer, eu vou manter o doesn't. Então, vai ficar, no, he doesn't to be polite. Ok? Aqui o que acontece? Eu só coloquei as short answers. Ok? Relembrando, verbo auxiliar do, I, you, we e they. Começando a frase. Né? Verbo auxiliar does, he, she ou it. Tá ok? No exercício a gente vai entender um pouquinho melhor isso daqui, tá certo? A forma negativa. A forma negativa, eu vou começar a frase com o sujeito, vou usar don't ou doesn't, have, do jeito normal, ele não muda, e o complemento. Por exemplo, you don't have to be polite. Ó, segunda pessoa do singular, you, você não tem que ser educado, né? E he doesn't have to be polite. Terceira pessoa do singular, he, eu usei o doesn't. Mas o que é esse don't e esse doesn't? É aquele negócio de contração que a gente viu lá no verbo to be e no verbo can. Aqui também tem.
O do mais o not vai ser o don't. O does mais o not vai ser o doesn't. Mas é aquela mesma coisa que eu falei aqui para vocês, ó. É só você mudar aqui do do para o don't, você vai ver. Quando que eu vou usar o don't? Para I, you, we e they. Quando que eu vou usar o doesn't? Para he, she ou it. Mas o que que acontece? Nesse caso da negativa, o don't ou o doesn't vai ser sempre depois do sujeito. Então, é sujeito, verbo auxiliar, verbo have e o complemento. Tá ok? Então, vamos para a próxima aqui, ó. Como eu disse, pessoal, o verbo have é considerado um verbo irregular. Por enquanto, isso aqui é motivo só de curiosidade para vocês. A gente vai até trabalhar exercício disso daí, mas o que vocês têm que saber? Que está escrito errado ali, né? Tá verbos, mas é verbos, tá certo, pessoal? Os verbos regulares na forma afirmativa têm as seguintes regras. Quais são as regras na forma afirmativa no presente para os verbos regulares? Não é verbos não, tá, pessoal? É verbos. É só um erro de digitação ali, vocês desculpem. Mas é verbos, tá ok? Então, quais são as regras para os verbos regulares? Para primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular ou plural, primeira pessoa do plural e terceira pessoa do plural, você vai se manter a grafia normal do verbo. Por exemplo, se é work, vai continuar work. Por exemplo, I work at Ceseu. Ok? I work at Ceseu. Por quê? É primeira pessoa do singular, eu. Para segunda pessoa do singular, o verbo play continua play. You play very well. Quer dizer, você joga muito bem. Ok? Aqui, primeira pessoa do plural. We eat a lot of chocolate. Quer dizer, nós comemos muito chocolate, né? É um hábito que a gente tem. Até é bom lembrar isso, pessoal, só de curiosidade. O presente simples, ele não vai indicar, nem sempre indica uma coisa que acontece naquele exato momento. Ele indica um hábito que você tem. O que vai indicar uma coisa que está acontecendo naquele momento? É o que a gente chama de gerúndio. Eu estou comendo muito chocolate. Tá certo? Aqui o que acontece? Ele está falando de um hábito que você tem. Que nós, né? Nós comemos muito chocolate. Ok? É um hábito. Não é uma coisa que está acontecendo agora. Ok? E ele é um verbo regular. Na primeira pessoa do plural, ele não acontece nada com ele. Então, o que acontece? Aqui a gente tem que o verbo tem que concordar em número e em pessoa com o sujeito. Se o sujeito está na primeira pessoa do plural, o verbo vai estar na primeira pessoa do plural. Ok? E aqui, terceira pessoa do plural, they. They work in a factory. Quer dizer que eles trabalham em uma fábrica. Ok? Essa é a primeira regra dos verbos regulares na forma afirmativa, tá certo? Então, isso, lembrando, é para a forma afirmativa. Então, a gente tem I, you, we e they, o verbo vai continuar do mesmo jeito. E para a terceira pessoa do singular, o que acontece? Para he, she e it, acrescenta-se um S ao verbo principal. Então, aqui isso continua afirmando, na forma afirmativa. He works at Ceseu. Pode ver que eu dei até um destaque para o S aqui, ó. Lá no primeiro exemplo, work está sem S. Aqui, ele está com S. He works at Ceseu. Tá ok? Depois, she plays very well. Quer dizer, ela joga muito bem. No primeiro exemplo aqui, ó, play está sem S. Por quê? Aqui está na segunda pessoa do singular. Aqui está na terceira pessoa do singular. She plays very well. Então, toda vez que for terceira pessoa do singular, acrescento S. E aqui a outra. It eats a lot of chocolate. It eats. Terceira pessoa do singular, acrescentei o S.
E aí, o que aconteceu? It eats a lot of chocolate. Vamos falar assim, a gente está falando de um bicho aqui, né? Então, ele come muito chocolate, tá certo? Então, o S, nesse caso aqui, é porque as três frases estão na terceira pessoa do singular. E o verbo tem que concordar em número, ou seja, singular ou plural, ou em pessoa com o sujeito. Tá ok? Então, vamos para a próxima aqui, ó. Aqui primeiro a gente tem o primeiro exercício. Questão 1, complete com has ou have. Lembrando, para he, she ou it, eu vou usar o has. Para I, you, we e they, eu vou usar o have. Ok? Então, está na letra A. Tom, a green cell phone. Onde que está o sujeito aqui? Está no Tom. Tom, eu posso substituir por he. He é terceira pessoa do singular. Então, qual que é? É have ou has? Vai ser has. Tom has a green cell phone. Quer dizer que Tom tem um celular verde. Ok? A outra. Victor é a mesma coisa do Tom. Victor é masculino, singular, terceira pessoa, né? Então, o que que acontece? O verbo também vai ser singular, terceira pessoa. Has. Victor has a new CD. Então, Victor tem um novo CD. Na letra C, pessoal, quero chamar a atenção para vocês da letra F. A letra F, vocês vão fazer um favor para mim, quando eu chegar nela, ele vai perder esse S aqui, tá certo? Por quê? A gente tem lá, ó, The Simpsons. Quem já assistiu o desenho aí sabe que é uma família, né? Quando a gente tem um S aqui, nesse caso, quer dizer que está no plural. Então, são os Simpsons. Então, uma dica, toda vez que o sujeito tiver no plural, o have vai ficar have, que é o caso aqui, ó. The Simpsons have a good car. Quer dizer, os Simpsons ou a família Simpsons tem um bom carro, né? Agora, a outra aqui, a gente tem Estela e Débora. Só que são duas pessoas no sujeito. Então, o sujeito não pode estar no singular. Ah, professor, mas eu posso substituir Estela por she e Débora por she. Mas se eu juntar os dois she aqui, não vai ficar they. Então, eu posso substituir todo esse sujeito aqui por they. They é terceira pessoa do plural. Então, toda vez que for plural, o verbo continua do jeito que está. O verbo, então, vai ser have. Stella and Débora have a yellow bike. Quer dizer que a Estela e a Débora, ou elas, têm uma bicicleta amarela. Né? Na letra E, tá lá, Edgar. Edgar, eu quero falar que ele tem uma TV no quarto dele, né? Edgar, mesma coisa aqui, letra A e letra B. Ele. Então, se é ele, é terceira pessoa do singular, o verbo vai ficar has, né? Então, Edgar has a TV set in his bedroom. Quer dizer que ele tem uma televisão no quarto dele, certo? Vejam que eu substituí Edgar por ele, tá certo? Agora, aqui que vai acontecer a mágica, né? Esse S aqui, ele vai sumir. Por que que eu coloquei ele? Para você diferenciar o singular do plural, tá certo? Então, se você desconsiderar esse S aqui, vai estar The Simpson, tá certo? Se vai sumir o S, ele está no singular, então o que que acontece? Ele vai para a terceira pessoa do singular. Ele, né? O Simpson, ele. Então, se é ele, terceira pessoa do singular, o verbo vai ser has. The Simpson has a DVD player in the living room. Living room. Então, o que acontece? O Simpson tem um DVD player na sua sala, né? The Simpsons has a DVD player in the living room. Ok? Na letra G, tá o I. Então, I, o verbo vai ser have. I have a new t-shirt. Eu tenho uma nova camiseta.
E a letra H, you. You have a lot of friends. Quer dizer, você tem muitos amigos. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão 2. Passe as frases para a forma afirmativa de acordo com o exemplo. Então, a gente tem dois exemplos aqui, ó. Eu quero a forma afirmativa. Então, forma afirmativa é sujeito, o verbo e o complemento. Mas tem um outro peguinho aqui, ó. No segundo exemplo, o sujeito está na terceira pessoa do singular. O que vai acontecer com have? Ele vai virar has. Então, no exemplo 1 lá, não muda quase nada. Você só tem que pôr na ordem certa. Então, vai ficar I have to work hard today. Eu tenho que trabalhar muito hoje. Na letra B, she, ó, o have aqui virou has. Por quê? Porque terceira pessoa do singular. She has to play piano next night. Quer dizer, ela tem que tocar piano na próxima noite. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, na letra C, to work with me, they e have. They é terceira pessoa do plural. Então, se é terceira pessoa do plural, o have vai continuar do mesmo jeito. Então, vai ficar, they have to work with me. Eles têm que trabalhar comigo. They have to work with me. Ok? Na letra D, to sit with her boyfriend to talk. A gente tem a palavra Mariana, que é o sujeito, né? O sujeito da frase posso substituir por she, né? She é terceira pessoa do singular. Então, o que vai acontecer com o verbo have? Ele vai virar has, né? Então, a Mariana tem que se sentar com seu namorado para conversar, né? Vai ficar Mariana has to sit with her boyfriend to talk. Vamos ver a resposta. Olha lá, ó. Mariana has to sit with her boyfriend to talk. O verbo have virou has. Por quê? Porque Mariana é terceira pessoa do singular. Tá ok? Agora, essa daqui, letra E. You have to talk alone. Dei a resposta, né? Por quê? You, sujeito, segunda pessoa do singular. O que acontece na segunda pessoa do singular? O verbo have continua o mesmo. E aqui a gente tem um complemento. Então, você tem que conversar sozinho, né? Então, ó, you have to talk alone, ok? Letra F. To watch TV, Otávio e have. Aí tem o nome Otávio. Otávio é terceira pessoa do singular. Se Otávio é terceira pessoa do singular, o que vai acontecer com have? Vai virar has. Otávio has to watch TV. Ou seja, Otávio tem que assistir TV. Então tá lá, ó. Otávio has to watch TV. Ok? Como aqui uma curiosidade, pessoal. Como eu peguei um nome em português, ele tem acento, tá certo? Então, o nome não muda. Se ele é assim em português, ele vai para o inglês com acento. Mas é porque no inglês tem acento? Não, porque ele é um nome do português que tem acento. Ok? Mas é só uma curiosidade, ok? Então, o que acontece? Otávio posso substituir por he. He é terceira pessoa do singular. O que acontece com o verbo have na terceira pessoa do singular? Ele vira has. Ok? Agora, a letra G tá William and Patricia. William and Patricia have to write the newspaper. Quer dizer que o William e a Patrícia têm que escrever o jornal. Então, William e Patrícia têm que escrever o jornal. William and Patricia have to write a newspaper. Por que que virou have? Porque William e Patrícia posso substituir por they, que são eles. Eles é terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, o verbo have continua ele mesmo. Tá ok? Vamos para o exercício número 3. O exercício número 3 diz o seguinte: baseando-se na regra da terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, para os verbos regulares, complete as frases apropriadamente. Então, ó, aqui a gente vai trabalhar os verbos regulares, tá certo?
Mas, o que acontece? Para a gente treinar isso, a letra G e a letra H não possuem verbo regular. Possui o verbo que a gente está estudando, o have. Tá ok? Então, o que acontece? Para vocês perceberem o seguinte, naquela regra da terceira pessoa do singular, da forma afirmativa, para os verbos regulares, é só você acrescentar S no final do verbo, tá certo? Vamos ver aqui, ó, na letra A, é a terceira pessoa do singular, e a gente tem o verbo to drive. O to aqui só está indicando para você que o verbo está na forma afirmativa, ou seja, ele ainda não está conjugado. Quando eu conjugar o verbo, o to vai sumir. Ok? Então, o que eu falei aqui, ó? He drives fast all the time. Quer dizer, ele dirige rápido o tempo todo. Ó, o presente simples aí, indicando um hábito, né? Então, ele dirige rápido o tempo todo. He drives fast all the time. Tá ok? Então, ó, acrescentei o S. Aqui ele está sem S, aqui eu pus o S. Tá ok? Aqui também, terceira pessoa do singular. She works a lot every day. Ela trabalha muito todos os dias. Um outro hábito, né? Então, ó, work ganhou o S. Fica works. E o to sumiu, né? She works a lot every day. Ela trabalha muito todos os dias. Agora, it attacks to defend its pet. Quer dizer, ó o pet shop, né? Que eu estou falando vamos falar, de uma mãe, de um animal, né? Which, uma cadela, por exemplo, ela ataca para defender os seus filhotes, né? O its aqui, ó, até como pronome possessivo, its. Então, ó, o que acontece? It attacks to defend its pet. Quer dizer, vamos falar assim, traduzindo livremente, ela ataca para defender os seus filhotes. Ok? Na letra D, tá, o they, ó, diferente da A, B e C, o they está na terceira pessoa do plural. O que acontece com o verbo na terceira pessoa do plural? Você só vai tirar o to. Vai ficar they drive fast all the time. Mudei lá da letra A para a letra D, eles dirigem rápido o tempo todo. Tá ok? Na letra E, a gente tem o verbo brought, to brought, que significa trouxe, tá certo? Então, nós trouxemos uma grande fragrância para você, fragrância de perfume, tá certo? Então, nós trouxemos uma grande fragrância para você. Então, como que vai ficar? Se é o we, o verbo continua do mesmo jeito. Eu só vou tirar o to. Então, o que vai acontecer? We brought a great scent for you. Ok? Então, nós trouxemos uma grande fragrância para você. Letra F. Tá acabando, pessoal. Letra F tem Afrânio every day in the park. Afrânio é ele, né? Posso substituir por he. He é terceira pessoa do singular. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar o to e acrescentar um S no final do verbo. Então, vai ficar Afrânio runs every day in the park. Tá ok? A letra G. A letra G é o peguinha que eu falei para vocês, né? A gente tem o sujeito lá, the car. The car eu posso substituir por it, porque ele está na terceira pessoa do singular. E o verbo tem que concordar com o sujeito em número e em pessoa. Ou seja, singular e, no caso ali, terceira pessoa. Então, o que vai acontecer com o verbo have? Ele vai virar has. Então, the car has a perfect symmetry. Quer dizer que o carro tem uma perfeita simetria. Ok? Na letra H, the cars, olha lá, foi para o plural. A diferença do singular para o plural. Se ele está no plural, o que acontece com o verbo? Ele continua o mesmo, né? Então, the cars have a good performance on the track. Quer dizer, os carros têm uma boa performance na pista. Tá ok? Então, lá, ó.
The cars have a good performance on the track. Tá ok? Então, pessoal, essa foi o último exercício da terceira semana. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Eu desejo paz para vocês e também que vocês fiquem com Deus, tá bom? Continuem utilizando o material que for passado para vocês e prestem atenção bastante aí no vídeo, tá ok? Um grande abraço e vocês fiquem com Deus, tá bom?